É claro que a gente vai falar aqui do PL do estuprador ou PL anti-aborto. Quem apoia chama de PL anti-aborto, especialmente aquele grupo mais radical de parlamentares, de deputados ligados à bancada evangélica e católica. Já aqueles que veem no projeto demérito, que veem no projeto uma tentativa de criminalizar a mulher com penas até mais graves do que aquelas a que o estuprador é submetido, convencionaram chamar o projeto de lei de projeto de lei do estuprador. E hoje, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que tem sido alvo de uma busca permanente pelo deputado Sóstenes Cavalcante. O deputado Sóstenes Cavalcante é o autor desse projeto. E ele é um dos líderes da bancada evangélica, ele é o presidente da Frente Parlamentar Evangélica. E ele disse já muita coisa ao longo desse período em que discute-se o PL. Uma delas é que, de fato, eles estão usando esse projeto, essa discussão, para ver até onde vai o compromisso do presidente com os evangélicos. Vejam só, né? Ele mesmo admitiu que é uma espécie de teste, né? Para dizer o seguinte, olha, até onde vai, até onde ele quer o apoio dos evangélicos, até onde ele está disposto a ir. E aí, no fim de semana, a primeira-dama, Janja da Silva, fez uma manifestação em redes sociais, dizendo que era contra o projeto, e ele a chamou de abortista e depois chamou o presidente da República de abortista. Hoje o presidente da República deu uma entrevista para a rádio CBN em áudio e vídeo. Já reitero aqui que nós pedimos ao nobre colega Pedro Dias Leite, querido diretor de redação da rádio CBN, a liberação do áudio e do som, portanto o YouTube não nos derrube, porque essa imagem que será transmitida agora está liberada pela CBN. A gente pediu 2 trechinhos para o Pedro, para o Milton Jung, para a Cássia Godoy, nossos colegas que fizeram a entrevista com o presidente Lula hoje cedinho. Num deles o presidente fala sobre o projeto que está em discussão na Câmara. Ou seja, isso é um debate maduro que envolve a sociedade. Nós temos que respeitar as mulheres, sabe? Elas têm o direito de ter um comportamento diferente e não querer. Sabe? Por que uma menina é obrigada a ter um filho de um cara que estuprou ela? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Então essa discussão é um pouco mais madura, não é banal como se faz hoje. Sabe? E o cidadão disse que fez o projeto para testar o Lula. Sabe? Eu não preciso de teste, quem precisa de teste é ele. Eu quero saber se uma filha dele fosse estuprada, como é que ele ia se comportar. Eu quero saber como é que ele ia se comportar. Então eu quero muita maturidade dessa discussão, Cássia, porque não é um tema simples. Eu disse textualmente o seguinte, eu sou pai de 5 filhos, avô de 8 netos e bisavô de uma bisneta. Eu, Luiz Inácio Lula da Silva, sou contra o aborto. Dá para ficar bem claro. Agora, enquanto chefe de Estado, o aborto tem que ser tratado como uma questão de saúde pública. Porque você não pode continuar permitindo que a madame vá fazer um aborto em Paris e que a coitada morra em casa tentando furar o útero com a agulha de tricô. Esse que é o drama que nós estamos vivendo. Muito bem. Bom, só antes de chamar a Ellen e o Aldrin, a gente tem falado nesse projeto todos os dias aqui, né? Então a gente vai fatiando a repercussão do dia, digamos assim, né? Aquilo que acontece de mais relevante, de mais importante dentro dessa discussão. E hoje eu separei aqui para vocês o papel do Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina desempenhou um papel muito questionável, num primeiro momento questionável, depois condenável durante a pandemia, que foi, dentre outras coisas, recomendar a utilização de tratamento precoce para pessoas contaminadas pela Covid e pessoas que queriam evitar a contaminação pela Covid. Embora mesmo no momento em que o mundo tinha pouquíssimas respostas a respeito do que estava acontecendo, muito mais perguntas do que respostas, a partir daquele momento, ou naquele momento, uma resposta que a gente já tinha era que cloroquina não funcionava para impedir ou dificultar a contaminação. Aquilo tudo foi basicamente uma estratégia para encontrarem um remédio barato, aplicarem na população, as pessoas se sentirem mais protegidas, embora estivessem tomando, eu ia usar a expressão placebo, mas nem é placebo, né? Porque ele tem contraindicação, né? Então não é nem um placebo, mas as pessoas tomariam uma pílula aí, barata, já tem, né? Os Estados Unidos mandam para cá, o exército vai fazer, toma a pílula, se sente seguro e evita o distanciamento social, o fechamento do comércio, o Brasil não pode parar, aquela
conversa fiada toda, né? Então, naquele momento da história, o Conselho Federal de Medicina já teve um desempenho... Conselho Federal de Medicina, hein? Eu não estou falando né, do time de várzea aqui da Vila Mascote, né? É o Conselho Federal de Medicina. Teve um papel condenável naquele momento da história. E o José Irangalo participou, ontem a gente mostrou aqui aquela sessão no Senado, você lembra que teve aquela contadora de história que simulou o que um feto diria no momento em que ele estava sendo submetido ao aborto? Essa mesma sessão aí, o presidente do Conselho Federal de Medicina se prestou a participar dessa sessão, José Irangalo. Ele diz o seguinte: até que ponto a prática da assistolia fetal em gestação acima de 22 semanas traz benefício e não causa malefício? Esta é a pergunta. Só causa malefício. Nesse campo, o direito à autonomia da mulher esbarra, sem dúvida, no dever constitucional imposto a todos nós, de proteger a vida de qualquer um, mesmo um ser humano formado com 22 semanas. Ele também defendeu a legitimidade do Conselho Federal de Medicina, que, por si só, aprovou uma resolução que proíbe a assistolia fetal. Essa proibição do CFM foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. E esse foi o pontapé final para que essa discussão ganhasse a proporção que ganhou agora. Não é, Ellen? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre tudo isso. A gente tem falado no assunto já há vários dias, né? Mas sobre o que disse o presidente da República, sobre a forma como esse assunto vem sendo tratado. O que você tem a dizer para a gente, Ellen? Olha, Colombo, você lembrou bem sobre a atuação do Conselho de Medicina durante a pandemia e me parece que essa foi uma classe que ficou muito nos holofotes de lá para cá. Mas eu queria lembrar um pouquinho o quanto essa é uma entidade desconectada da realidade brasileira, da sociedade brasileira. Em 2014, me marcou muito porque eu fui a uma coletiva de imprensa aqui em São Paulo do Conselho Federal de Medicina e era uma coletiva de imprensa contra o programa Mais Médicos do governo federal, naquele ano. E aí, qual era a grande questão dos médicos ali? Eles diziam que era um absurdo o que os Mais Médicos estavam fazendo, explorando essa mão de obra médica de outros países e que há uma série de questões aí a levantar, que de fato são sérias. E eles argumentavam que um profissional médico, para trabalhar na época, em média 16 horas por semana, deveria ganhar pelo menos de 20 a 24 mil reais. Era esta a grande bandeira deles. E ter uma carreira de Estado ao mesmo molde da legislatura, do que acontece aliás, a magistratura, né? E aí eu lembro que eu perguntei para o então presidente, 2014, não vou lembrar quem era, que eu disse assim, mas espera um pouquinho, a renda per capita do brasileiro é de R$ 2.270 em 2014. Você está falando de 24 mil reais para 16 horas de trabalho, isso 2.270 para 40 horas de trabalho que a gente tem em média. E aí ele me respondeu da seguinte forma: isso é o mínimo que uma família de classe média precisa para viver no país. Isso me mostra muito essa desconexão de um determinado conselho com o que é a realidade da sociedade brasileira. E em todas as áreas nós vamos ter bons e maus profissionais, obviamente, né? Então a gente sabe que tem muito médico que está muito empenhado. Inclusive, na eleição do Conselho de Medicina, foi feita uma lista de médicos esquerdistas dos quais você não poderia votar. E era classificado como médico esquerdista quem era a favor do Mais Médicos, quem integrava partidos, até o Cidadania. Se você um dia integrou o Cidadania, aparecia lá como médico esquerdista. Que beleza. Então é um conselho que ele vem politizado há muito tempo. Por isso que, quando ele vai ao Congresso Nacional, se colocar como representante de algo, não é da sociedade brasileira. Ele pode ser representante de partidos políticos, ele pode ser representante de uma ala conservadora da sociedade brasileira, mas não é da sociedade brasileira. E é o que esse presidente está evidenciando agora. Né? É o que ele está evidenciando agora. Então, não foi só na pandemia que eles mostraram essa desconexão com a sociedade. Foi muito antes, eles já vêm se mostrado desconectos da sociedade brasileira. Né? Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.